você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, prazer imenso, uma grata satisfação mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós vamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 17, que diz assim: Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Querido, na sua segunda carta a Timóteo, seu fiel amigo e discípulo que dirigia a igreja em Éfeso, Paulo, como bom pregador do Evangelho e multiplicador de discípulos, fez fortes advertências sobre ensinamentos bíblicos. No versículo 14, ele pede a Timóteo e aos irmãos que não se esqueçam de tudo que lhes fora ensinado, do seu sacrifício, das inúmeras vezes que apanhou e até fora preso por causa do Evangelho de Cristo. Estas palavras de Paulo ainda ecoam com muita atualidade em nossos dias, pois cada vez mais as pessoas estão banalizando o nome de Cristo e até mesmo desprezando a sua morte na cruz por todos nós. Paulo toca em outro ponto muito atual. Contendas. Sempre existiu e sempre existirá no meio da igreja pessoas causadoras de contendas. Não só na igreja, no meio da sociedade. Paulo sabiamente disse que o que estas pessoas falam de nada se aproveita, só serve para perversão dos ouvintes. E infelizmente esse tipo de pessoa que ama causar contendas no ambiente religioso, no trabalho e até mesmo nos lares, sempre conseguirá perverter alguns e destruir a harmonia do ambiente. Isso é fato e precisa ser combatido com oração e com fé. Paulo pede para que não se esqueçam dos ensinamentos, mas que, sobretudo, apresentem-se a Deus aprovados, como obreiros que não têm com que se envergonhar. Aqui, em outras palavras, ele está falando de dedicação ao Evangelho sem deixar de lado o bom testemunho, ter um caráter reto diante de Deus e também diante dos homens. No versículo 17, Paulo mostra o poder destruidor quando se dá ouvidos a pessoas que levantam suas próprias teorias e com elas tentam destruir o Evangelho de Cristo. Para isso, ele citou dois homens, Himeneu e Fileto. Eram vários, mas ele citou esses dois que já eram conhecidos por trazerem ensinamentos que para Paulo eram como gangrena que corrói. Nesse caso, corrói a visão do cristão, fazendo com que ele se desvie do caminho da salvação. E isso é muito triste. Himeneu era um apostata dos ensinamentos de Jesus que viveu nos primórdios do cristianismo e o apóstolo Paulo logo o identificou como um blasfemador, cheio de falatórios vãos, ensinamentos errôneos. Himeneu, junto com Fileto, atuavam nas primeiras comunidades ensinando doutrinas falsas e desviando do bom caminho a muitos. Eles conseguiram muitos discípulos. Ensinavam doutrinas errôneas da ressurreição. Afirmavam que a ressurreição era apenas simbólica e não haveria uma ressurreição adicional no futuro, como nos mostra 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Querido, ainda hoje se multiplicam os discípulos de Himeneu e Fileto. Pessoas que distorcem a verdade com falácias que produzem encantamento naqueles que estão fracos na fé e que facilmente são atraídos por um mundo de conto de fadas. Que todos nós possamos constantemente buscar nos mais íntimos registros da nossa memória a entrega de homens e mulheres que deram suas vidas para nos ensinar sobre o amor de Cristo.
nos apontar biblicamente o caminho da salvação, mas que, sobretudo, não esqueçamos de Jesus e a sua cruz. Nunca houve e nunca haverá amor maior do que o dele. Que possamos lapidar o nosso caráter, apresentando-nos aos homens e a Deus totalmente aprovado. Aos milhares de discípulos de Paulo que ainda hoje pregam o evangelho da verdade sem a ganância do dinheiro e tendo como único objetivo o ganhar almas para Cristo. Gratidão a todos que não medem esforços para levar o evangelho da salvação a toda criatura. São homens e mulheres que têm família, sentimentos, necessidades e que carecem das nossas orações. Para isso nós vamos orar. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, Tu nos deste, Pai, o Teu único Filho em nosso favor. E muitos, Pai, têm desprezado esse amor, essa entrega, têm blasfemado até. Derrama sobre os Teus filhos, ó Pai, o Teu Espírito Santo, trazendo o entendimento da palavra, trazendo mudança de comportamento, conversão, deixando para trás toda a prática errônea que lhes foram ensinados. Nós oramos, Pai, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Teu Filho veio e caminhou como um homem sobre essa terra e que Ele se entregou naquela cruz por amor de todos nós. E nós cremos sim, Pai, na ressurreição do Teu Filho e na ressurreição dos mortos no último dia, quando o Teu Filho Jesus voltar para buscar a sua noiva. Nós oramos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o eterno Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.